Olá, amigos da Cabo Frio TV, muito boa tarde. Estamos começando mais um Noite Jurídica, o programa que vocês vêm aqui toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, para a gente conversar com figuras ilustres sobre diversas dúvidas que vêm surgindo no mundo jurídico. E hoje também, o 19 de abril, hoje é dia do Índio, estamos ao vivo no canal 10 da Cabo Frio TV. Hoje é dia do Índio, dia 19 de abril. E eu também estou comemorando o meu 9º ano de casamento. A gente vai falar de união estável hoje, e eu estou no meu casamento. Eu vivi também em união estável, quer dizer, não sei nem se eu vivi em união estável, eu vou perguntar depois para os mestres aqui, porque quem sabe são eles. Sabem tudo de direito civil, direito das famílias, que eu já aprendi, já aprendi no programa anterior, de uma das convidadas que está retornando ao programa. Ela foi tão ovacionada aqui no grupo. Aliás, eu tenho que mandar um abraço para o grupo aqui. Ó, foi o Fred, né, que falou para mandar um abraço para o melhor grupo de WhatsApp do Brasil, Amicus Curiae. Grupo só de pessoal aí do direito. Um grande abraço para o pessoal. Para o Fred, que pediu aqui o abraço. Ele pediu para a Gabi também, para a doutora Gabriela também. Depois ela vai falar. Bem, vamos falar hoje sobre união estável. É um assunto, um tema ainda polêmico, um tema que muita gente não domina muito bem, não sabe o que está acontecendo. O pessoal que está namorando, está noivado, está noivando, está querendo casar ou não está querendo casar, quer só viver em união estável. E a gente vai tentar tirar todas as dúvidas possíveis aqui no programa. O Horto mesmo está com as 3 mulheres aí que ele está querendo... Não, Horto? Não, mentira, não está não. Falou que não está não. Agora é só a esposa mesmo. Então vamos aqui dar o nosso oi para os nossos convidados. Dr. Rodrigo da Guia Silva, ele é doutorando e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor universitário, e ele é advogado militante aí também na área. Dr. Rodrigo, muito boa tarde. Boa tarde, doutor Paulo. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz, honrado por estar aqui hoje e muito ansioso para a gente poder trocar algumas ideias. Tá ótimo, tá ótimo. E quem vem novamente ao programa é a doutora Gabriela de Amaral Monteiro. Ela é advogada formada pela Universidade Veiga de Almeida. Ela é pós-graduada em Direito Processual Civil pela Universidade Estácio de Sá. Ela é pós-graduada em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes. E é membro da Academia Brasileira de Direito Processual Civil. Só tem fera. Boa tarde, doutora Gabriela. Boa tarde a todos. Agradeço ao doutor Paulo pelo convite e me sinto muito honrada de estar retornando aqui no programa Noite Jurídica. Já vou aproveitar aqui que a gente está no início do programa para mandar um abraço para a galera do grupo Amicus Curiae, em especial para a doutora Eva, doutor Felipe Della Rosa, nosso amigo lá de Santa Catarina, para o Fred... Para os demais membros do grupo, doutor Rafael Andrade, lógico, né? Não posso esquecer do nosso colega aqui do Noite Jurídica também. Posso fazer uma questão de ordem, doutor Paulo? Por favor. Eu queria saber se eu, ao final do programa, vou merecer um convite para integrar o grupo Amicus Curiae. Com certeza, com certeza. Felipe Guedes. Felipe, por favor, dá um... não tem que mandar para ele o seu telefone para a gente já incluir você. Com certeza. Obrigado. Viu? Já está convidado e já intimado praticamente para participar do grupo. Bem-vindo já ao grupo. Mas o grupo é fera, hein? O grupo só tem questão assim, questão cascuda. O pessoal vai ser uma afiado, alegria. o pessoal afiado mesmo. Só vem fera de lá e a gente vem aí para somar no nosso juridiquês. Então vamos lá. Bom, antes eu falei que eu estou fazendo 9 anos de casamento, mas eu não dei parabéns para minha esposa. Meus parabéns por me aguentar 9 anos, mais 2. Depois a gente vai conversar aqui para saber se esses mais 2 contam para alguma coisa aí, se tem alguma contagem. Vamos lá, gente. Então, Rodrigo, vamos começar contigo logo para a gente já bombardear. O que é união estável? Vamos começar logo com a pergunta, porque a gente está discutindo sobre união estável e tem o pessoal lá de casa que não está sabendo, não está muito afiado ainda com relação a esse termo e quer saber o que é a união estável. Bom, doutor Paulo, a união estável basicamente é uma entidade familiar composta por 2 pessoas. Já destaco desde o início que essas 2 pessoas podem ser do mesmo gênero ou não, isso é absolutamente irrelevante no nosso cenário jurídico atual. Então, a união estável é uma entidade familiar composta a partir de uma convivência pública, estável
contínua e duradoura com o objetivo de constituir família. Então, falando um pouco mais detidamente sobre cada um desses pontos, a gente percebe a união estável quando duas pessoas se apresentam de modo público perante a sociedade com o objetivo de constituir família, de ter um propósito em comum, se apresentam como família e como casal. Essa união estável precisa ser duradoura, no sentido de que um relacionamento muito curto, por exemplo, 10 dias, 1 mês, 2 meses, um relacionamento muito curto não seria suficiente para configurar a união estável. Ao mesmo tempo, a união estável precisa ser duradoura. E daí vem a própria ideia que se espelha no nome desse instituto ou dessa entidade familiar de estabilidade. A estabilidade, então, pressupõe uma relação que não tenha intervalos, ela seja uma relação que perdure no tempo sem solução de continuidade. Uma grande dúvida que existe nesse ponto da matéria diz respeito ao período necessário para a configuração da união estável. A gente já pode afirmar também que o nosso Código Civil e a legislação brasileira em geral não prevêem um prazo específico para a configuração da união estável. Os tribunais variam, isso varia muito de uma análise casuística, dependendo de cada detalhe do caso que é posto à apreciação do Poder Judiciário, mas, de um modo geral, prevalece que um entendimento médio razoável seria o de 5 anos. Então, quando uma família, um casal, se põe como família perante a sociedade, vive em conjunto por aproximadamente 5 anos, passa a ser relativamente tranquilo o reconhecimento da união estável. Para respirar um pouquinho, Rodrigo, você está muito acelerado. Calma, é muita informação para a gente muita informação e o pessoal tem que assimilar essa informação toda que você está passando aí. Relaxa que tem muita coisa para a gente discutir aqui ainda. Mas vem cá, Rodrigo, essa união estável, casamento, eu acabei de falar aqui que eu estou casado já há 9 anos, antes eu vivi 2 anos com a minha esposa atual, e única esposa, não tive outra não, mas qual a diferença? Qual a diferença de união estável? O que é casamento? O que é união estável? O que muda de um para o outro? O que você pode dizer para a gente aí? Essa é uma pergunta, na verdade, que suscita uma questão complexa no direito civil em geral e no direito das famílias mais em particular. Hoje o que a gente pode reconhecer, e na verdade, quando eu digo hoje, seria desde o advento da Constituição Federal de 1988, é que o ordenamento jurídico brasileiro reconhece 2 entidades familiares sem nenhum tipo de hierarquia entre elas. Essas 2 entidades, na verdade, são as 2 principais, talvez a gente possa dizer. Existem tantas outras na nossa Constituição. Mas dessas 2 das quais nós tratamos hoje, que são a união estável e o casamento, uma primeira observação importante é que não existe hierarquia. Não existe nenhum tipo de diferença no tratamento entre o casamento e a união estável no que diz respeito ao valor dessas entidades. As 2 gozam do mesmo valor. As 2 são família para todos os fins. A gente pode dizer que a principal diferença entre o casamento e a união estável remonta à própria origem de cada uma dessas entidades familiares. Porque o casamento, como todos nós sabemos, é um ato formal. Ele é o ápice ou a última etapa de um procedimento formal, muito burocrático, que passa por cartório, passa pela publicação de editais, enfim, todo um procedimento que culmina na celebração desse ato por um juiz de direito ou por um juiz de paz. Então, o casamento tem toda uma burocracia e uma solenidade própria que vão marcando, e com isso, essa formalidade gera uma certa segurança sobre o início da relação familiar conjugal. Conjugal como atributo da relação do casamento. O casamento, portanto, tem início no momento em que é celebrado. Essa é uma definição bastante segura do nosso Código Civil. A união estável, por sua vez, consiste basicamente numa situação de fato, uma convivência pública entre 2 pessoas, e exatamente por conta dessa circunstância de ser ela essencialmente fática, a gente não consegue ter uma certeza cristalina sobre o seu início. A união estável pode ter acontecido a partir de vários anos de convivência, e é muito difícil que um juiz defina exatamente qual foi a data precisa. Eu me arriscaria a dizer que isso não é possível, mais às vezes, ao contrário do casamento. Então, a própria diferença de constituição do casamento para a união estável marcam, em alguma medida, esse atributo diferenciado de cada um deles. Não sei, tantos outros pontos para comentar, não sei se a gente antecipa ou não. Não, calma que a gente chega lá. Mas olha só, então o casamento ele começa ali com a celebração do casamento, e a união estável não tem esse momento, esse marco inicial, é isso? Exatamente isso. A união estável não tem um marco inicial. Sobre esse ponto de um marco preciso, um ponto que normalmente levanta dúvida diz respeito ao contrato de convivência. Esse é um instrumento jurídico que tem crescido no Brasil. Basicamente é um contrato
ou um negócio jurídico em sentido mais genérico, através do qual as partes declaram que vivem em conjunto e, portanto, que têm uma união estável. Esse documento formal, chamado contrato de convivência, não é uma exigência para a constituição da união estável. Então, qualquer casal que viva em conjunto e que se apresente como família perante a sociedade terá reconhecido a sua entidade familiar como união estável. Mas, muitas vezes, o casal opta pela celebração de um contrato de convivência para tentar gerar uma maior segurança. Mas isso também não necessariamente gera uma certeza absoluta, porque em algumas situações o casal já vive junto há 15 anos, a gente pode imaginar, o casal está junto há 15 anos, depois de 15 anos eles celebram um contrato de convivência. Ora, a gente não vai achar que a união estável começou na data da celebração do contrato de convivência. Isso seria uma burla à própria normativa do direito brasileiro sobre a união estável. Por outro lado, às vezes o contrato de convivência prevê um efeito, em alguma medida, retroativo. Ou seja, ele prevê que o início da união estável não se deu, de fato, com a celebração daquele contrato, mas sim em algum momento pretérito. E aí, nesse tipo de caso, a gente também tem uma dúvida. Porque vamos imaginar que o mesmo casal tenha vivido junto por 15 anos. E o contrato de convivência prevê como início um período 5 anos atrás. E a gente vai pensar, poxa, mas antes disso, ou seja, por 10 anos, eles já estavam vivendo juntos, sem nenhum contrato. E isso pode configurar a união estável ou não? E a nossa resposta tende a ser afirmativa. Então, o que prevalece na matéria da união estável é um caráter essencialmente fático. A união estável não depende de uma grande formalidade. Mesmo quando existe um ato formal tentando regulamentar a união estável, a gente não pode fechar os olhos para a realidade. Porque, no final das contas, a união estável serve fundamentalmente para proteger uma pessoa que não foi amparada pelo instituto formal do casamento. Certa vez eu ouvi um professor falando sobre... fazer uma comparação da união estável com a posse de imóvel, né? Aqui em Cabo Frio tem muita posse. Aí tem muita gente buscando aí a regularização do imóvel para ter a propriedade do imóvel, esse tipo de coisa assim. E aí eu vi um professor dizendo assim, olha, o casamento está para a propriedade, assim como a posse está para a união estável. Doutora Gabriela, isso corresponde à realidade? É assim que funciona? Dá para a gente fazer essa comparação? Doutor Paulo, corresponde, porque como o doutor Rodrigo falou, a união estável ela é uma situação de fato. Né? Então, e a gente diz que a posse é uma situação fática, né? Porque a pessoa se encontra ali no imóvel, independentemente dele ser o proprietário ou não. Então, por isso que existe essa analogia, né? E a união estável é uma situação fática, foi como o doutor Rodrigo falou, independentemente dela estar sendo regulada por um instrumento, independentemente desse tempo, né, em que, para trás, retroativo, né, que a gente fala, já existia essa união, independentemente de estar regulada por um contrato que foi feito 10 anos, 15 anos depois. Então, a analogia, eu acho que se encaixa de forma perfeita, até porque o casamento é um processo muito burocrático. Hoje, inclusive, existem diversos projetos de lei, de iniciativa de alguns deputados até daqui do Rio, que visam essa desburocratização do casamento, porque tem que ser celebrado com portas abertas, aí publicam-se editais, aí aquela fase de habilitação, tudo muito burocrático. E confesso aqui também que durante a faculdade, para estudar casamento, é uma matéria assim, bem chatinha, porque é muito detalhe, muito formalismo, prazo, né? muito formalismo para a pessoa casar, né? Então, eu acho que essa analogia se encaixa perfeitamente com os institutos da posse e da propriedade. Ótimo, muito bom. Eu já tenho uma pergunta aqui, vou até passar para a doutora Gabriela mesmo, que é da xará dela, Gabriela Tavares, do Recanto das Dunas. Muito boa tarde, Gabriela, obrigado pela pergunta. Ela pergunta, quem é que pode fazer união estável? É possível união estável de homem com homem e de mulher com mulher? Vamos lá, primeira pergunta. Quem pode fazer união estável? Quem pode, vamos dizer, constituir a união estável? Em regra, são os conviventes, né? Quem almeja realmente oficializar a união estável, seja um homem, seja uma mulher, né? Pode ser um casal hétero, também, já respondendo, aproveitando o ensejo, a segunda pergunta, que pode ser um casal homoafetivo, de homem com homem e mulher com mulher. Então, a partir do ano de 2011, o STF reconheceu o Instituto da União Homoafetiva como uma entidade familiar.
Então, é totalmente possível que seja celebrado um contrato de união estável entre casais homossexuais. O nome é o mesmo? Ou mantém o nome união estável? Muda esse nome quando quando são pessoas do mesmo sexo? Como é que funciona? Tem uma Homoafetiva, união estável homoafetiva, né? Ah, tá joia. Mais uma pergunta aqui do Marcos de Jardim Flamboyant. Nossa, quase que não saiu. Uma pessoa... Doutor Rodrigo, vamos lá. Uma pessoa casada que não se divorciou pode viver em união estável? Qual o nome mesmo do nosso telespectador? Nem falei com ele. Marcos. Esse foi o Marcos. Marcos, tudo bem? Boa tarde, quase boa noite. Esse é um ponto bastante interessante na matéria. A regra geral é que qualquer pessoa possa constituir união estável. O Código Civil, que é a lei brasileira que trata dessa matéria do direito das famílias, traz algumas exceções, algumas poucas limitações. Uma delas é exatamente a situação da pessoa casada. Como a gente sabe, e às vezes sem nenhum grande estudo jurídico, a gente sabe até da vida, uma pessoa não pode casar mais de uma vez. Então, cada um só pode ter um casamento. Essa é a ideia básica de monogamia no direito brasileiro. Essa ideia da monogamia é levada também para a disciplina da união estável, de modo que uma pessoa casada não pode, em regra, constituir união estável. A pessoa casada não pode ter 2 casamentos, ela também não pode ter um casamento e uma união estável, já que, como a gente está conversando aqui hoje, a união estável é uma entidade familiar tão forte quanto o casamento. Só tem uma origem e uma formalidade um pouco diferentes. A exceção que a gente verifica nesse tipo de matéria é uma ressalva que veio em muito boa hora por parte do legislador brasileiro para reconhecer que a pessoa casada que já estiver separada de fato ou judicialmente, mas que já estiver separada do seu cônjuge, ou seja, do seu marido ou da sua esposa, pode sim constituir união estável. Então, o concubino na época, né? Antigamente eles chamavam de concubino. Isso, né? Na evolução histórica do direito brasileiro, essa pessoa que tinha tempo de faculdade. a pessoa que tinha uma relação com alguém casado era considerado concubino. No fundo, na maior parte das vezes, eram as mulheres que sofriam uma grande margem de opressão por parte da sociedade. E essa mulher normalmente recebia... Estabelecia uma sociedade civil, não era? Isso, a sociedade de fato. De fato, né? A concubina era só um nome um pouco mais técnico para a situação da amante, o que já mostrava um preconceito enorme da ordem jurídica. E a gente demorou muito tempo para reconhecer que a figura da concubina ou do concubino poderia ter algum tipo de amparo jurídico. Então, como o Dr. Paulo mencionou, em um primeiro momento, a nossa justiça deu um salto que, na época, já foi um salto muito expressivo, para reconhecer que as pessoas que vivessem em situação de concubinato poderiam ter algum direito, supondo-se que elas viviam numa situação de sociedade de fato. Então, em vez de se reconhecer que aquelas 2 pessoas formavam sim uma família, a nossa justiça precisou, em primeiro momento, dizer que elas atuavam como se fossem sócias, porque com base nessa suposição de uma sociedade de fato, admitia-se a partilha dos bens que fossem adquiridos durante a convivência. Hoje a gente evoluiu, não se fala mais na figura do concubinato, ou seja, da concubina ou do concubino, e a situação que a gente tem é de que mesmo uma pessoa casada pode constituir união estável desde que esteja separada. Então, se ela estiver separada, ela pode. Essa regra surgiu no Brasil para proteger principalmente as mulheres, numa situação que era muito comum, em que o homem não mantinha mais relação com a sua esposa, então o homem casado já estava separado de fato, mas ainda estava casado no papel, porque justamente como o casamento é muito formal, só termina com um divórcio, em regra. Então a pessoa estava casada no papel, mas já separada de fato. E passava a manter uma relação durante anos, às vezes por décadas, com uma nova mulher que se apresentava para a sociedade como a sua esposa. Terminada essa relação, a mulher não conseguia nada. É como se ela não tivesse direito nenhum, porque ela não era nem casada e, teoricamente, não podia ser companheira. Então, essa era a concubina, né? Essa era a concubina. E a gente evoluiu para reconhecer que essa mulher que tem um relacionamento com um homem casado, mas separado de fato, tem tantos direitos quanto qualquer pessoa que mantenha uma relação de união estável. Tá ótimo. Aproveitando que o Dr. Rodrigo está aqui no gás aqui, mais uma pergunta chegou para a gente aqui do Rafael Lopes, do Centro. Boa tarde, Rafael. Um abraço aí, muito obrigado pela pergunta. Boa tarde, doutor Rodrigo. Como funciona a questão da comprovação da união estável? Precisa de documento para comprovar que ela existe? Como é que se formaliza a união estável, doutor Rodrigo? Você já até mencionou aqui rapidamente, mas para de repente, o nosso amigo Rafael
ligou a TV agora, está querendo saber como é que ele faz para formalizar isso. Precisa de algum documento? Tem que ter algum ato no cartório? Ou ela já é, como até a doutora Gabriela falou antes, ela é fática, não precisa de nada, já existe a união estável sem essa necessidade documental? Como é que funciona isso? Boa tarde, Rafael, tudo bem? Muito obrigado pela pergunta. Esse é um ponto extremamente importante na prática, porque, afinal de contas, a pessoa que vive em união estável precisa comprovar isso. Essa é uma dificuldade que existe na união estável comparativamente com o casamento, porque a pessoa casada só precisa apresentar a certidão de casamento para comprovar a existência daquele vínculo. Já no caso da união estável, que é uma situação essencialmente fática, como a doutora Gabriela ressaltou, a gente não tem um rol ou uma lista taxativa de documentos, ou seja, a legislação, a lei brasileira, não prevê exatamente quais documentos são necessários para formar a união estável. Isso gera, ao mesmo tempo, uma liberdade, mas também uma preocupação por parte das pessoas conviventes em união estável. A ideia é que, num processo de reconhecimento da união estável, a pessoa precisa apresentar a maior parte possível de documentos. Por exemplo, ela junta o comprovante de que ela e o seu companheiro ou companheira eram titulares de uma conta bancária em conjunto. Então, eles tinham uma conta bancária em conjunto. Ou então, eles provam que recebiam correspondências os dois na mesma casa. Ou que os dois pagavam a mesma fatura do cartão de crédito. Ou que um era dependente do outro no plano de saúde. E, além disso, fotos com a família de um, fotos com a família do outro. Então, a ideia é juntar o máximo possível de documentos para poder atestar aquela situação fática da união estável. E nada impede também, como a gente já mencionou, que esse casal opte por celebrar um documento, assinar um documento escrito, chamado contrato de convivência, para reconhecer que eles possuem uma união estável. Isso é possível. Mas, na sua origem, a união estável é basicamente fática. Então, qualquer documento que comprove essa convivência pública bastaria para reconhecer a família. Subordinação financeira também, só para... Por favor. Com um colega, a subordinação financeira também hoje tem sido muito reconhecida dentro da união estável, porque, por exemplo, se eu sou casada com uma pessoa, vivo em união estável com uma pessoa, e eu tenho subordinação financeira, né, ou até mesmo dentro de um namoro, alguns tribunais já vêm entendendo que isso configura uma união estável, essa dependência. Se eu tenho um filho e o meu convivente paga a escola do meu filho, ajuda em algumas determinadas despesas, isso já configuraria também uma união estável por parte dos conviventes. Muito bom. Estou aqui. Rafael, respondeu a sua pergunta? Rafael aí do centro, Rafael Lopes. Respondeu, os dois feras aqui responderam a sua pergunta. Se não responderam, você manda de volta aqui que eles vão destrinchar melhor para você. Estou recebendo aqui de Camilo, do professor Camilo. Está mandando um beijo para a doutora Gabriela. Oi, Camilo. Um abraço, Camilo. Um beijo também para o doutor Camilo. Meu querido e eterno coordenador da Veiga. Cara. Isso aí. Professor Camilo, um abraço grande. A doutora Gabriela está aqui agradecendo o beijo que você mandou para ela aqui. Doutora Gabriela, aproveitando aqui que a gente já começou vamos tratar de um outro tema agora, que é o contrato de namoro. Eu bem nunca polêmico. fiz isso, não. Como é que é isso? Contrato... Agora, para terminar o namoro, está extinto o contrato. Agora, acabou o contrato. Ninguém fala mais, vamos terminar. Não, está extinto o contrato. Como é que funciona? O que é isso? O que é contrato de namoro? Então, um contrato de namoro... Alguém faz isso? Vamos lá. Olha, tem sido uma prática bem corriqueira por parte de pessoas que se relacionam e têm interesse de resguardar o seu patrimônio. Basicamente, o contrato de namoro visa exatamente isso, resguardar o patrimônio de cada um, né? Porque hoje em dia, o namoro se confunde muito com a união estável, né? Como o doutor Rodrigo falou, os requisitos da união estável, a meu ver, eles são até um pouco genéricos, né, doutor? Essa questão da convivência contínua, essa questão do tribunal não reconhecer um prazo, a maioria dos tribunais não reconhecerem um prazo para que seja configurada a união estável, isso realmente dificulta. Existe uma linha muito tênue entre o namoro e a união estável. O casamento não. O casamento é fácil de você identificar porque tem todo esse processo burocrático, né? Mas com relação à união estável e namoro, os institutos se confundem hoje no nosso ordenamento jurídico. Então, o contrato de namoro visa exatamente isso. Ele visa afastar, ele visa elidir a união estável.
né, doutor? Ele visa exatamente isso, diferenciar os institutos. Falar, ó, declarar, digamos assim, o contrato de namoro, ele tem uma natureza jurídica declaratória. Ele visa declarar, olha, estamos namorando, não temos intenção de constituir família. Aqui não existe uma entidade familiar. Aqui existe um namoro e ponto final. Não temos relação patrimonial, temos afeto, temos carinho, mas não existe nada além de um namoro. Isso para quem vai... Quem ofertar isso vai causar um certo constrangimento para o namorado. Mas uma namorada, prova de amor, ver quem aceita assinar esse contrato. Né? Mas, vejam bem, eu, de repente, aceitaria. Por quê? Hoje as pessoas estão muito independentes, as pessoas lutam muito, cada uma para ter o seu patrimônio, tem os seus ideais, e a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu, por exemplo, peguei divórcios e determinadas dissoluções de união estável, que realmente, assim, os casais em rede social eram puro amor. E durante o divórcio ou a dissolução de união estável, 2 copos para mim, 2 copos para você. 12 o número de talheres, 6 para mim, 6 para você. Então, assim, você vê que o litígio, né, ele transforma as pessoas. Então, realmente, as pessoas querem resguardar o seu patrimônio. Então, o contrato de namoro visa exatamente isso. Ou seja, afastar essa presunção de união estável. Ó, nós namoramos, não queremos constituir união estável. Aqui não tem entidade familiar. Vocês que atuam, né, na prática jurídica aí de direito de família, vocês já foram contactados para fazer um contrato desse ou para dirimir dúvidas a respeito disso? Como é que está na prática isso? Eu nunca redigi um contrato de namoro. Porém, eu já peguei um caso de uma união estável em que era um casal de namorados, eles residiam na mesma cidade e ele alugou um apartamento para poder estudar numa universidade, daquela cidade ele alugou. E a namorada estava sempre com ele, ia lá, assistia filme, passava a noite, dormia e etc. E quando o namoro terminou, ela tentou um reconhecimento de união estável. Só que no decorrer da audiência, realmente estava tendendo para a união estável. Só que eu fiz uma pergunta muito capciosa. Eu perguntei, a senhora tem a chave do apartamento? E ela tinha? Ela não tinha. Ela não tinha chave? Ela não tinha chave do apartamento. Ela falou que não, que ela não tinha. Esse ponto... Então, desculpa, desconfigurou ali exatamente a questão da união estável. Como que a pessoa vai constituir uma família se não ter a chave do apartamento, a chave da casa, né? Então, ali, o juiz falou, olha, então, realmente... Não tem união estável, é um simples namoro. E o contrato de namoro ele pode ser usado para desconfigurar uma união estável? No sentido de alguém morar com alguém e fazer um contrato de namoro, é possível? Então, o contrato de namoro, ele visa exatamente isso. Ele visa para quem está morando junto? Para quem está morando junto. Nós residimos juntos. E fazer um contrato de... A gente mora junto, mas a gente vai ser só namorado. Pode isso? Então... E, em regra, a convivência comum não é um requisito para a união estável, né, doutor? Hoje a gente tem até uma súmula do STF, salvo engano, súmula 381. Não vou me arriscar o número. Eu acho que é a súmula 381 da STF, e que ela diz exatamente isso, que a convivência comum não seria um requisito para a união estável. Então, dependendo do caso concreto, direito de família, pode sim, de repente, realizar um contrato de namoro para afastar. Mas é aquilo que o doutor falou, é uma análise muito casuística. Tem que ver o tempo de convivência, tem que ver fotos em família, se tem eventos em comum, a vontade de constituir família, né, que é um requisito para a união estável também, né? O ânimos maritais. Então, tudo isso tem que ser analisado no caso concreto. É difícil a gente afirmar assim, porque de cara, assim, até os requisitos da união estável, eles são muito genéricos, a meu ver, né? Uhum. Então, assim, ser possível, é possível sim. Um comentário? Claro. Não, concordando totalmente com a doutora Gabriela. Esse tema do contrato de namoro não foi ainda suficientemente desenvolvido no Brasil. Então, a gente tem mais dúvidas nele do que na mera questão da união estável. Então, por questão de talvez por uma excessiva prudência ou cautela, quem tiver muito interessado em fazer um contrato de namoro, talvez pudesse optar por uma via um pouco mais segura, que não tira todos os riscos, mas que seria fazer um contrato de convivência
prevendo um regime de bens diferente do regime da comunhão. Porque a regra geral da união estável é que vigora um regime da comunhão parcial de bens. Mas se o casal tiver interesse em resguardar o próprio patrimônio, poderia fazer um contrato de convivência prevendo um regime de separação de bens, por exemplo. E a partir do momento da celebração desse contrato de convivência, vigoraria um regime diferente. Preciso dizer também que isso não esvazia definitivamente a relevância do contrato de namoro, a que a doutora Gabriela tanto fez referência, porque os demais efeitos da união estável continuariam existindo. Por exemplo, a responsabilidade por alimentos, no caso de dissolução da união estável. Uma vez terminada a união estável, um companheiro ou ex-companheiro pode pedir alimentos para o outro, vai poder pedir a pensão alimentícia. Então, reconhecer uma união estável com regime de separação de bens não é idêntico a reconhecer uma situação de namoro. Então, ainda tem muita relevância a gente discutir a legitimidade do contrato de namoro no Brasil. Exatamente, até porque ele não tem previsão legal, como a união estável e como o casamento, né? Então, é um instituto muito novo ainda pra gente, até porque não foi regulamentado ainda, né? Eu até recebi aqui uma pergunta do Leandro, do Itajuru. Um abraço, Leandro. Ele perguntou, acho que você já acabou de responder. O casal que vive em conjunto pode optar por afastar, por meio de contrato, o reconhecimento da união estável? Eu acho que já foi respondido anteriormente. Foi. Mas obrigado pela pergunta aí, Leandro. Eu acho que já foi sanada a sua dúvida. Eu recebi aqui. Qual que é a natureza desse contrato de namoro, doutora Gabriela? O que é isso? O contrato de namoro, a natureza jurídica dele, né, apesar de ser muito questionada, porque, como eu falei, ele não tem uma previsão legal, né, ele pode ser feito por uma escritura pública, né, e com fins meramente declaratórios. Até por isso que muitos doutrinadores hoje do direito das famílias, eles questionam o contrato de namoro, porque eles entendem que é absolutamente nulo, que ele só declara, olha, estamos namorando, ele não constitui nada, ele apenas declara uma situação de fato, que é o namoro. E declara uma situação para trás, né? No dia que eu falo assim, olha, é um namoro, mas o que vai acontecer dali para frente? Sim, exatamente. Não dá para descrever ali no contrato que foi feito antes. Ele também, às vezes o contrato de namoro, ele pode ser extinto por conta de uma união estável. Depois, as pessoas que namoram optam por fazer um contrato de convivência, né, doutor? Então, ele acaba sendo substituído. Ele pode virar um contrato de união estável? Sim. Contrato não, uma união estável, né? Exatamente. Ele como é que vai transformar esse contrato de namoro numa união estável? Iria num cartório? Como é que faz isso? Então, tem como transformar isso? Tem como mudar isso? Esse contrato de namoro, ele pode ser convertido, não é uma conversão, igual a união estável em casamento. Mas se os namorados, né, optarem por uma união estável, eles podem celebrar esse contrato de convivência e extinguir o contrato de namoro. Tá ótimo. Tem mais perguntas, gente. O povo está com dúvida disso aqui mesmo. A união estável... Doutora Gabriela, vamos lá. Eu tenho Suelen Almeida, do Caminho de Búzios. Um abraço, Suelen, boa tarde. Obrigado por mandar a pergunta aqui para a gente. Com isso, a doutora Gabriela vai sanar sua dúvida aqui. Tenho uma união estável com meu companheiro há 3 anos. Minha mãe quer me passar um imóvel que está em nome dela. Nesse caso, o imóvel será meu e dele ou só meu? Quer que eu repita? Eu tenho uma união estável com um companheiro há 3 anos. Minha mãe quer me passar um imóvel que está em nome dela. O imóvel será dela ou dos dois? Suelen, boa tarde. Obrigado pela sua pergunta. Você tem uma união estável por 3 anos e sua mãe quer fazer uma doação de um imóvel para você, certo? Inicialmente, o ideal seria a gente saber se ela tem esse contrato de convivência ou não com o noivo, né, que ela falou? Isso. Com o noivo. O ideal seria a gente saber se ela teria esse contrato. No caso, se não tem esse contrato... É união estável. Ela tem união estável com um companheiro há 3 anos. Sim, mas é de fato ou é um contrato? Porque o regime de bens influencia, né? Uhum. Se não for estipulado um regime de bens no contrato, como o doutor Rodrigo falou, que a gente pode estipular o regime de bens por contrato. Mas se não for estipulado, vigora o regime da comunhão parcial de bens. Entendeu? Então, todos os bens que forem adquiridos naquela constância da união estável ou do casamento
se comunicariam, entendeu? Por Entendi. isso que eu acho relevante saber se isso está num contrato ou se não está regulamentado em contrato. Tá ótimo. Bom, Certo, doutor? ela passou só essa pergunta. Se ela passar mais alguma informação aqui, a gente responde para ela. Se for o caso, até a gente deixa os e-mails para uma resposta futura aí. Vamos lá. Fabiana Neves, da Praia do Siqueira. Doutor Rodrigo, gostaria de saber, no caso, a respeito de informação a respeito, está repetido aqui, das pensões do INSS no caso de união estável e morte do companheiro. Quais são as vantagens aí desse reconhecimento da união estável para esses fins aí, doutor Rodrigo? Fabiano ou Fabiano? Fabiana. Obrigado, Neves. Fabiano. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Essa sua pergunta quase que resume a grande utilidade da gente conversar sobre a união estável. E é exatamente saber quais são as vantagens do reconhecimento da união estável. A união estável gera várias vantagens, e para a gente poder pensar nessas vantagens ou benefícios, é bom a gente sempre comparar com o casamento. É bom ter o casamento em comparação ou como ponto de referência, justamente por conta da igualdade que a própria Constituição Federal tenta estabelecer entre os regimes. E estão dizendo isso, o que eu quero dar de exemplos? Em matéria previdenciária, a legislação brasileira prevê que praticamente todos os benefícios que se asseguram ao cônjuge, ou seja, a pessoa casada, também são assegurados ao companheiro, ou seja, a pessoa convivente em união estável. Então, as aposentadorias do tipo benefício de pensão por morte, auxílio por invalidez, auxílio reclusão, os benefícios em geral que são conferidos à pessoa casada servem também para a companheira. A única ressalva, não é uma ressalva, mas talvez mais propriamente uma peculiaridade da união estável, é que a união estável, por ser uma situação de fato, não tem uma prova pré-constituída, isto é, não tem uma prova feita antecipadamente. Então, para que um companheiro possa obter um determinado benefício previdenciário, ele precisa ingressar ao INSS com um determinado pleito, um requerimento de benefício, e vai precisar comprovar a existência de uma união estável. E aí ele vai juntar todos aqueles documentos a que a gente fez menção pouco tempo atrás. Então, essa é a única peculiaridade, mas a essência é que vai ter os mesmos direitos do que uma pessoa casada. Isso também repercute em outras modalidades, além dos benefícios previdenciários. Por exemplo, em planos de saúde, planos odontológicos, o companheiro pode ser reconhecido como dependente, tal como uma pessoa casada. DPVAT também? DPVAT, do mesmo modo que uma pessoa casada tem direito ao DPVAT se o seu cônjuge for atropelado num acidente, o companheiro também tem direito. Esse é um direito, aliás, doutor Paulo, que muito pouca gente conhece. O DPVAT, em geral, como um benefício securitário no Brasil. O DPVAT é um seguro obrigatório. Todos os proprietários de carro obrigatoriamente contribuem para esse seguro. E moto também. Falei carro, mas eu fui automóveis. De moto é muito mais caro. Mais caro? Muito mais caro. Então, todos os proprietários contribuem e qualquer pessoa que for vítima de um acidente envolvendo automóveis tem direito à indenização do DPVAT. Pouca gente sabe disso. E aí, no âmbito dessa indenização, não só a pessoa casada, mas também a pessoa convivente em união estável também tem direito. Independentemente de ser do mesmo sexo, do mesmo, não tem diferença nenhuma. É ótimo. É sempre bom o doutor Paulo lembrar esse ponto para a gente ressaltar com convicção máxima que não há diferença entre a união estável formada por pessoas do mesmo sexo ou por pessoas de sexos diferentes. Como a doutora Gabriela mencionou, tradicionalmente se fez referência à união estável homoafetiva ou heteroafetiva por uma finalidade muito mais didática do que jurídica, porque, em essência, não há diferença. Então, a gente não precisa trabalhar com os adjetivos. A gente usa os adjetivos por uma questão didática, para poder explicar para a população, para os nossos alunos, para os clientes. Mas a verdade é que não há diferença entre união estável homoafetiva ou heteroafetiva, assim como não há diferença entre o casamento homo ou heteroafetivo. Verdade. A ministra Carmen Lúcia, nesse voto, em 2011, ela falou uma frase muito bonita, que para cada tipo de preconceito existe a Constituição Federal. Então, eu acho que fazer distinção desses institutos é muito preconceituoso, né? Então, no voto dela, ela ressaltou bem isso, que para cada tipo de preconceito que geralmente os homossexuais sofrem, existe a Constituição Federal para resguardá-los. E já está começando até com famílias multifamiliares, já de mais de um homem numa família e mais de uma mulher. Poliamor também, né? Um tema bem polêmico também. 3 pessoas casadas, 3 pessoas... Poliamor. Agora, até uma dúvida que surge aqui, né? 3 pessoas podem casar, né? 2 homens e uma mulher, ou 2 mulheres e um homem.
Outro dia até passou isso na televisão, exatamente isso. Eram duas mulheres e um homem, né? União estável. É possível registrar isso? Como é que a gente vai fazer para... Essa é uma discussão... Então, obrigado, doutor Paulo, também pela pergunta. Essa é uma discussão que tem surgido e crescido cada vez mais no Brasil. Diz respeito, como a doutora Gabriela mencionou, a ideia de poliamor. Poliamor é muito mais uma cultura, quase uma filosofia de vida. Trazendo para o direito, a gente normalmente fala em uniões estáveis poliafetivas ou uniões poliafetivas. E a dúvida seria essa: 3 pessoas podem constituir uma união estável? Essa é uma dúvida um pouco mais simples do que a seguinte, sobre o casamento. Em matéria de casamento, eu me arriscaria a dizer que, no cenário atual do Brasil, não se reconhece a possibilidade de casamento entre 3 ou mais pessoas. Já em matéria de união estável, embora eu ainda não tenha visto um entendimento concreto, conclusivo, né, de algum órgão do Poder Judiciário, já vi casos concretos em que oficiais de registros públicos estão procedendo, estão aceitando lavrar a escritura pública declaratória de uma união estável, com a peculiaridade de que essa união teria 3 pessoas. Isso já tem acontecido. É uma super união, né? Toda forma de amor, né? Como diria Lulu Santos. Então, a gente até teve alguns programas interessantes na televisão tratando exatamente desse tipo de situação, em que 3 ou mais pessoas se juntam. Às vezes são 4 pessoas, 5. E o interessante dessa dúvida jurídica sobre a união poliafetiva é que ela não se confunde com uniões simultâneas. Uniões simultâneas seriam aquelas em que o exemplo mais comum... A bigamia no âmbito da união estável. Então, o caso muito comum disso seria um homem... Infelizmente, o exemplo, mais uma vez, é de opressão de mulheres. O exemplo normalmente acontece em que um homem mantém uma união estável numa cidade, do tipo, ele tem mantém uma união estável no Rio de Janeiro, mas trabalha também em Fortaleza, no Ceará. E em Fortaleza, no Ceará, ele mantém união estável com uma outra mulher. Então, ele fica metade do ano com uma companheira e a outra metade com outra companheira. Essa é uma situação de uniões estáveis simultâneas. Mas ele vai dizer que está embarcado, né? Ele sempre está embarcado. Por isso que o requisito da coabitação é dispensável. Porque existem muitos casos assim, em que a pessoa tem uma união estável com uma pessoa numa comarca e trabalha em outra e acaba tendo uma união estável com a pessoa numa outra, naquela comarca em que ele trabalha. Então, por isso que esse requisito da coabitação não é um requisito essencial para a união estável e dá margem a esse tipo de situação. Tem casos de mulheres que descobrem isso depois de 20, 30 anos depois de casada, descobre que esse tipo de situação já existe há muito mais tempo no Brasil e existe uma tendência... Ou só descobre quando morre, né? Quando o marido morre. No momento da partilha, né? Mas vai tanta gente no enterro, né? Tanta gente lá discutindo o inventário. Que nunca tinha aparecido, né? O inventário fica um negócio de louco, né? Tanta gente que aparece lá. E investigação de paternidade, né? Tem uns casos peculiares. Mas esse tipo de discussão sobre uniões simultâneas não se confunde com a discussão de união poliafetiva. O reconhecimento das uniões simultâneas já é mais antigo, mais tranquilo no Brasil. As uniões poliafetivas são um assunto muito novo. A gente ainda não tem um posicionamento conclusivo do Poder Judiciário, mas já existe algum início de tentativa de reconhecimento em cartório. Isso já foi feito no Rio de Janeiro. É esse caso que passou na televisão há pouco tempo? Não sabe dizer, não. Eu acho que já teve mais de um. Tem uma determinada tabeliã que tem procedido a esse tipo de escritura pública. Bem interessante. E o companheiro pode pedir pensão alimentícia para o outro? Como é que... Pode. Fato quer dizer, no casamento a gente já sabe disso, né? Não só no casamento, como os filhos. Agora, e os companheiros? Mesma coisa? Pode, não muda nada? A situação fica absolutamente idêntica. O companheiro tem praticamente todos os direitos que também um cônjuge tem. Nesse caso, a nossa legislação já está avançada, pode-se dizer que está avançada, e reconhece expressamente que o direito a alimentos não se restringe às pessoas casadas, abrangendo também as pessoas que vivem em união estável. Então, a pessoa que tem uma união estável pode, após o fim da união estável, pedir alimentos, pode pedir a pensão alimentícia, não tem nenhum problema. Às vezes acontece dificuldade quando o ex-companheiro se nega a reconhecer que existia uma união estável. E isso vai gerar um conflito na justiça, uma ação específica para o reconhecimento da união estável com o pedido de alimentos. Mas é plenamente possível. A sociedade acaba sendo muito mais dinâmica do que o direito. O direito tem que acompanhar a velocidade com que as coisas acontecem. E essa discussão da pensão alimentícia, voltando até a nossa questão anterior, ela parece bem complicada, né? Imagina uma família com 5
pessoas, ou 3 ou 4, enfim, quem vai pagar pensão para quem? É uma coisa bem complicada. Como é que a gente vai solucionar isso? Poliamor? Isso aí, como é que vai solucionar isso? Um quem pedir alimento para o outro, Um pede alimento para o outro, que pede para o outro, que pede para o outro. Você vai fazer uma rodinha ali, você, olha, eu peço para você pede para ele. Por isso que, como é que funciona essa equação aí? De repente, até... Como é que fecha essa conta? Se for estabelecido, não sei se o doutor Rodrigo vai concordar comigo, de repente, se for até estabelecido isso na escritura pública, fica melhor. Olha, eu vou pedir alimentos para ele vai pedir alimentos para você, ou a gente vai avaliar a possibilidade, o binômio possibilidade e necessidade de cada um, dependendo do caso concreto. Se eu tenho uma dependência econômica, mais com relação vamos supor, ao Rodrigo e não a você, Paulo. Mas isso já for estabelecido lá atrás, na instituição da União Estável, não é isso? Eu entendo que sim, no momento da lavratura da escritura pública, né, nessa questão do poliamor, tá? Você está falando sim. de 3, 4 pessoas. O ideal seria que se estabelecesse nessa escritura já a questão dos alimentos. Se verificasse essa questão. Mas será que acontece isso? Porque normalmente quem quer casar ou virar companheiro um do outro, do mais outro, normalmente não quer separar, né? Não quer se divorciar. Ninguém casa pensando em se divorciar. Casamento não é para sempre, união estável é para sempre, enfim. As pessoas tendem a achar que aquilo lá vai durar, né? Como é que... Se não for estipulado isso, vai ficar aquela confusão na hora de separar, né? Um vai dar para o outro, vai... Eu nunca vi na prática, a não ser o doutor Rodrigo. Também nunca vi. É muito novo, né? É uma situação sem resposta pré-definida. Acho que o único conforto de nós todos que trabalhamos com direito é pensar que a preocupação central tem que estar na garantia do direito do alimentando, que é aquela pessoa que está pedindo os alimentos. E a outra questão é também muito importante, mas no final das contas ela tem um valor um pouco menor sobre saber quem vai pagar. É claro que essa questão de suma importância, mas a gente precisa garantir que uma pessoa necessitada tenha direito aos alimentos. E aí depois a gente tenta ver exatamente quem tem mais condições de pagar. Esse tipo de discussão se coloca em alguma família mais tradicional também, em que uma criança esteja desamparada, precisa pedir alimentos e a criança é órfã. Então ela não tem pai nem mãe. Ela precisa pedir, ela tem os avós, tem tios, avós, tem primos, sobrinhos, irmãos. Quem vai pagar os alimentos? É uma dúvida, que não tem resposta pré-definida. Em regra, prevalece a responsabilidade de quem tem um grau mais próximo de parentesco. Mas a preocupação maior mesmo é assegurar que essa pessoa tenha direito aos alimentos. Então, no final das contas, é isso. A gente supõe que não haja nenhuma fraude e tenta garantir os alimentos para quem precisa. Está ótimo. Eu tenho mais uma pergunta aqui, da Lara do Jardim Esperança. Fiquem à vontade, quem quiser responder pode responder. Tenho 19 anos e moro com os meus pais. Comecei a fazer faculdade de Direito em janeiro. Boa tarde, Lara. Quase boa noite aí. Ó. Comecei a fazer faculdade de Direito em janeiro deste ano, mas não tenho condições de custear a faculdade sozinha. Busquei meu pai para solicitar auxílio financeiro e ele me disse que por eu viver em união estável com meu namorado, ele não teria obrigação de me ajudar. Isso é verdade? Estou sem condições de pagar a faculdade. E aí, gente? Esse cara... Laila, né? Lara, tudo bem? Boa tarde, praticamente boa noite. O caso é super interessante do ponto de vista teórico, embora eu esteja torcendo muito para você conseguir resolver na prática do jeito mais simples possível. Tem várias dúvidas nesse caso. Uma delas é a própria configuração da união estável. É que ela mora com os pais, né? Pois é, como a doutora Gabriela mencionou várias vezes, a coabitação, ou seja, viver junto sob o mesmo teto, não é um requisito indispensável para a união estável. Mas, numa situação em que um dos companheiros esteja vivendo com os pais, no mais das vezes a gente vai reconhecer que dificilmente está configurada uma união estável. Então esse seria um primeiro ponto de dificuldade no seu caso, confirmar se existe ou não união estável. E aí, se a gente confirmar a existência da união estável, surgiria outra pergunta, que diz respeito aos pais terem ou não obrigação de pagar alimentos para um filho que já constituiu união estável. Para esse tipo de resposta, ou de pergunta, a resposta é afirmativa. Os pais continuam, em tese, tendo responsabilidade pelos alimentos. Qual que é a peculiaridade? Qualquer pessoa maior de idade, que seja plenamente capaz, tem autorresponsabilidade. Ela própria tem que assegurar a sua subsistência. Mas se uma pessoa maior de idade não tiver condições de manter a sua subsistência, a prioridade é para que o marido, esposa, ou para que o companheiro ou companheira proveja esses alimentos. Na falta também de auxílio por parte desse companheiro ou cônjuge,
é plenamente possível solicitar auxílio financeiro aos pais. E aí a dúvida por trás disso é, até quando os pais respondem pela educação dos filhos? Em regra, isso cessa com a maioridade. Mas se a pessoa ainda assim tiver uma situação de desamparo e de miserabilidade, ela pode sim pedir auxílio aos pais, mas isso é muito excepcional. Então, na justiça, você teria dificuldade em afirmar para o juiz que tem união estável e que ainda assim quer pedir alimentos por parte do seu pai. A situação não é fácil. Tem que provar também a questão da subordinação financeira, né? Essa questão dela, ela reside com os pais, mas o pai alega uma união estável. Isso. Mas o ideal seria verificar se também haveria uma subordinação financeira com relação a este namorado ou convivente, para se configurar ou não uma união estável que diferencia, isso também ajuda a diferenciar do instituto do namoro. Não é tão simples assim sua resposta, viu, Lara? Mas você ouviu aí as respostas, vamos ver se vai te ajudar. E com relação, a gente falou muito da pensão, falamos de vários direitos, do INSS, do DPVAT, até DPVAT a gente falou aqui. E a herança? A herança também a gente fala, quando fala em casamento, a gente pensa na herança. Se o marido, a esposa, alguém falece aí e tem direito à herança. E o companheiro? E a união estável? Como é que fica isso? E, mais uma vez, a gente tem uma situação em que o companheiro tem direito à herança, tal como o cônjuge. Essa pergunta é particularmente interessante no cenário atual, porque o Código Civil Brasileiro, desde a sua promulgação em 2002, previa, no caso, um regime de sucessão. Ou seja, previam direitos hereditários para o companheiro distintos dos direitos hereditários do cônjuge. E aí, mais diretamente, isso significava que a pessoa casada tinha mais direitos do que a pessoa que vivia em união estável. Isso, recentissimamente, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que concluiu pela inconstitucionalidade dessa diferenciação. Então, a nossa Suprema Corte basicamente falou que o companheiro tem que ter os mesmos direitos de herança do que qualquer pessoa casada. Tá entendido. Gente, eu tenho mais perguntas aqui, mas estão gritando ali já comigo ali. Estão me xingando ali. E a gente vai ter que encerrar. Se for o caso, se tiver mais pergunta, vocês podem mandar e-mail aí para os nossos convidados. Eles vão passar agora e-mail para vocês. Eu vou dar aqui o meu abraço para o Dr. Rodrigo e a doutora Gabriela. Por favor, podem se despedir aí com o e-mail, se vocês quiserem, para eles mandarem dúvidas, tá? Para o pessoal aí de casa. Os telespectadores. É isso, Orton? Pode ir, Rodrigo. Nossos telespectadores, queria agradecer demais o convite por parte do Dr. Paulo. Foi uma alegria enorme estar aqui hoje. Fiquei muito feliz em tentar contribuir, ainda que indiretamente, para esclarecer algumas dúvidas. Vou disponibilizar meu e-mail, que seria rodrigo.daguiasilva@gmail.com. Vou ficar muito feliz em ajudar qualquer pessoa que precisar de alguma informação específica. E mandar um beijo especial para minha noiva, Júlia, e para minha mãe, Tânia. Está aqui nos assistindo aqui, presencialmente. E a minha mãe, Tânia, que na certa também vai assistir. Um grande beijo. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Paulo pelo convite. É muito bom estar de volta aqui no programa. Agradecer ao Dr. Rodrigo, que me cedeu o espaço em participar também. Muito obrigada, doutor. Uma honra estar aqui ao seu lado, ao lado do Dr. Paulo. Agradecer a minha amiga Emanuele Marchon, que está aqui comigo. Que também está aqui presencialmente nos assistindo. Que veio me acompanhar. Muito obrigada pela presença. A Júlia, obrigada. E queria agradecer a cada pergunta que foi enviada. Espero ter respondido de forma que tenha sanado a dúvida de vocês. E mandar um beijo, um abraço para todos os membros do grupo Amicus Curiae. Tá? Mais uma vez, lógico, né? Ratificando sempre. E vamos adicionar, Felipe, por favor, adicionar o Dr. Rodrigo. Vou pegar o contato dele e a gente vai adicioná-lo ao grupo. E muito obrigada a todos. Um abraço. Aos dois, tanto o Dr. Rodrigo como a doutora Gabriela, mais uma vez um convite para vocês voltarem ao programa, para trazerem novos temas aí, emocionantes como esse, que o tempo passou, a gente nem terminou de responder perguntas que estão chegando aqui. É um tema realmente intrigante, gera muita dúvida. O pessoal de casa tem muita necessidade de ouvir esse tipo de coisa, até porque é um problema muito usual, né? Muito comum no dia a dia, né? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês já estão convidados para voltarem ao programa. Sintam-se já convidados e intimados para voltar ao programa. Um grande abraço aos nossos telespectadores.
Obrigado por vocês enviarem perguntas, continuem participando da nossa fanpage da Noite Jurídica. O nosso canal do YouTube também, Programa Noite Jurídica. Assistam aos programas os passados, esses que estão sendo feitos os uploads logo que passa o programa. Obrigado pelas perguntas. Sem vocês, nosso programa não seria a mesma coisa. E é com base nas perguntas que vocês fazem que a gente acaba formando um novo programa, chamando pessoas para atender as dúvidas, responder o que vocês estão aí perguntando para a gente. Muito obrigado, uma boa tarde para todo mundo, até a próxima. Próxima quinta-feira, às 17 horas, no canal 10, Cabo Frio TV. Um abraço.